Sou o professor Paulo Alexandre, iniciando aqui a disciplina Estágio Supervisionado 1. Bom, pessoal, neste primeiro vídeo, nosso primeiro contato na disciplina, nós teremos o seguinte conteúdo para ser tratado, né? Primeira coisa, a apresentação do professor. Lembrando que já dei aula para vocês no ano de 2023, então vou fazer isso bem rapidinho, tá bom? Já dei aula 2 semestres para vocês. Vou falar um pouco da disciplina de maneira bem geral, já que essa é a nossa primeira aula. Vou falar sobre o AVA, o Moodle, que é o nosso ambiente virtual de aprendizado. Vou falar sobre as avaliações, como é uma disciplina diferente, obviamente as avaliações também serão diferentes. A organização por parte do aluno, né? Como que vocês vão se organizar durante o estágio, durante a disciplina, quais são as atividades, tá? Lembrando que ao longo do semestre nós vamos falar mais sobre isso, tá, pessoal? Essa disciplina tem um caráter diferente das outras, só lembrar que o nosso módulo vai ser integral, tá? Módulo integral, ou seja, durante todo o semestre, diferente das outras disciplinas. Então, é uma disciplina que você tem mais tempo aí, tá? E vou falar aqui sobre os passos gerais do estágio 1. Então, tá aqui, para quem não lembra, professor Paulo Alexandre, sou licenciado em matemática, então, portanto, fiz licenciatura, só que em matemática, assim como vocês estão fazendo em computação, também tenho um curso de direito, fiz mestrado em matemática aplicada, tenho doutorado em conservação da biodiversidade, já fui professor do ensino fundamental, do ensino médio, de várias graduações, de pós-graduação, a nível de especialização, mestrado, tá? E o meu ramo de pesquisa é as novas tecnologias de informação e comunicação na educação. Otimização, que é a minha área de mestrado, e geoprocessamento, que é a minha área aí do doutorado, tá bom? Então, sobre a disciplina, tá, pessoal? Lembrando, estágio supervisionado 1. Para facilitar, vou usar E.S.1. Estágio supervisionado 1, fica mais fácil, tá bom? Então, tá aqui a ementa da disciplina. Peço que vocês leiam com atenção. Vai estar disponível também lá no AVA Moodle, mas sempre bom nessa primeira aula a gente falar, tá? Então, é uma fase de observação, investigação e reflexão e problematização da prática relacionada à gestão da sala de aula, ou seja, a prática do professor. Tá? Caracteriza como proprietária a elaboração do planejamento, então vamos aprender a planejar. A ser apresentado como norteador das ações do processo de ensino-aprendizagem, a ser executadas nas próximas etapas. Nós teremos outros semestres, outros estágios. Tá bom? Participação em sala de aula como observador, tá? Crítico de aulas, desde o planejamento até a avaliação. Então, vamos elaborar relatório, aqui eu falei a questão da avaliação já é diferente, envolvendo aí as reflexões sobre as atividades observadas. Resumindo, pessoal, vocês vão à escola, né, que vocês conhecem, de preferência próxima à casa de vocês, e vão fazer o estágio nessa primeira etapa só observando, tá? Nessa primeira etapa vocês não terão que ministrar aula. Então, observar o que é feito na sala de aula de maneira crítica e ver o que você pode propor isso, tá bom? Em relação ao AVA, pessoal. Então, primeira coisa, o AVA mudou. Nós temos o novo AVA, tá? Até pedir desculpa que pelo menos eu estou tendo um pouco de dificuldade aqui no acesso. Tá? Talvez pode ser o meu computador, mas vou resolver isso logo, tá? Ou pode ser erro porque o sistema é novo também, está todo mundo aí acessando ao mesmo tempo. Bom, espero que vocês não tenham problemas. Mas por isso que nessas primeiras 2 semanas vai ser bem tranquilo, tá? Para a gente não ter problema quanto a isso. Então, no AVA, como sempre, é onde nós teremos os materiais obrigatórios, como, por exemplo, os vídeos das aulas, né? O nosso plano de aula, tá? Os materiais complementares, que pode ser livro também, artigo, um vídeo, tá bom? É o local onde você vai postar todo e qualquer material relacionado ao seu estágio, por exemplo, plano de aula, relatório das suas observações e o relatório final, tá bom? Então, no estágio, nós temos as avaliações no formato de relatório. Calma, fiquem tranquilos que ao longo do semestre nós falaremos sobre isso passo a passo, tá? Lembrando que isso é uma aula genérica, bem geral, para a gente saber as linhas gerais aqui do estágio, tá? Teremos lá fórum de discussões, onde eu, o professor, né, no caso, professor orientador, e o tutor, tá?
online poderá responder. E vocês têm a presença dos tutores físicos nos polos, tá? E só mais uma vez para reforçar, não teremos prova escrita, tá, pessoal? A nossa avaliação são os relatórios que eu vou cobrando durante o semestre aí para vocês, tá? Observei uma aula, faz um relatóriozinho daquela aula, vou colocar o modelo, tá? E no final do semestre, sendo bem sucinto aqui, no final do semestre você vai fazer um relatório geral, tá bom? Dicas de organização por parte do aluno. Isso é específico, né? Cada pessoa, tá? Tem a sua maneira de estudar, mas aqui são algumas dicas gerais, tá? Então, você vai organizar o seu material offline. Vou até mostrar como exemplo aqui do professor, né? Toda vez que eu for ministrar uma disciplina, eu já tenho aqui uma pastinha que eu vou salvando material, tá? Então, já tem bastante material aqui, ó, do estágio, pode observar. E aí, aqui, sugestão que façam a mesma coisa, tá bom? Então, ler os materiais, assistir os vídeos, tá? Fazer contato com a escola do colégio, ou colégio, né? Escola, colégio, assim como quiserem, onde você fará o estágio. Isso, pessoal, lá na segunda ou terceira semana a gente vai começar a organizar, tá? Essa primeira semana e a segunda é mais os aspectos teóricos. A gente vai ter que fazer um pouquinho de teoria, ler livros, artigos, para entender qual que é a importância do estágio, tá? Mas já pode ficar olhando, né? Quem trabalha na escola já é mais fácil, quem tem um colega, ou já vai fazendo os primeiros contatos, tá bom? Outra coisa que não há, postar todos os documentos, tá? Relacionados à disciplina, tá? E cumprir com o plano de trabalho. Então, isso aqui é a sua parte no estágio, ok? Tutores, principal papel, auxiliar professor, sou eu, aluno, que são vocês, tá? Tirar dúvidas quando pertinente, obviamente nem toda dúvida o tutor vai conseguir tirar, tá? Aí você tem professor na nossa estruturas aqui, né? Que sou eu, o tutor online e o tutor dos polos. Então, são os atores que podem te ajudar aí durante o semestre letivo. Isso vocês já sabem, inclusive, tá? Bom, pessoal, como que está organizado os estágios durante a formação de vocês? Esse é o 5º semestre, então estágio 1, nós estamos começando 90 horas. Depois estágio 2, com 90 horas também. Estágio 3, 105 horas e estágio 4, 120 horas. Tá? Então tem bastante estágio pela frente ainda, mas é importante que nesse primeiro estágio você faça tudo certinho, não deixe para depois, tá bom? Principalmente essa parte que eu vou começar hoje, da parte de teoria, de ler, entender qual que é a importância, tá? Aprender a fazer um plano de aula, por exemplo, tá? Fazer algumas reflexões críticas, isso é muito importante, tá? E lá para frente, cada estágio vai ter a sua parte específica, né? Onde você vai começar a dar aula também, vai propor algumas técnicas de aulas, alguns projetos. Nesse primeiro semestre, lembrando aqui que a principal é observação. Você vai observar, tá bom? Resumindo muito, é isso aqui, observar e relatar, claro, né? Então, como que está dividido aqui? Deixa eu só ver aqui nosso tempo, 8, tá bom. Vou fazer um vídeo de no máximo 20 minutos para não ficar cansativo, tá? Então, como está organizado o nosso estágio 1. Outra coisa, pessoal, lembrando que é o primeiro semestre, curso novo, nós estamos no sistema EAD, que é a distância, então isso a gente vai vendo o que funciona, o que não funciona e vai melhorando durante o semestre, tá bom? Eu só preciso que vocês se esforcem, se organizam, façam o que tem que fazer. Aí o resto a gente vai conversando aqui, eu com os tutores, com o coordenador. Aliás, já estamos nisso desde o semestre passado planejando, tá? Mas como é algo novo, muitos alunos à distância, obviamente a gente vai ter que ir organizando algumas coisinhas durante o semestre, tá? Então, tem a parte teórica, já vou colocar para vocês um livro base para lermos, algumas reflexões, o que faz no estágio, por que é importante, tá bom? Qual que é o papel do professor, como avaliar, N coisas. Artigos também é muito bom, da experiência de alguns, né, para você já começar a entender o que você vai observar, como que você vai relatar, isso é importantíssimo. Temos a parte legal, também já vou colocar para vocês alguma coisa nesta semana, na segunda semana, tá? Que é a questão da legislação, as leis, tá, pessoal? Vou até aproveitar aqui rapidinho, só como informação, pessoal, não se preocupem por enquanto, não vamos estudar isso, só para mostrar que tem aqui, ó, quem quiser anotar aí, a Lei 11.788 de 2008 é a lei que fala sobre o estágio
tá bom? Na educação. Então, é basicamente essa lei aqui que nós vamos seguir aí, tá? É óbvio que a gente não vai ficar lendo isso aqui tudo, tá bom? Mas tendo um tempo, dá uma lida aí, ok? Digo, não vamos ler na aula, artigo por artigo, ficar interpretando isso aqui, até porque tem outros documentos que já tem isso, tá? Muito provavelmente nos artigos vai ter referência a essa lei, tá bom? Por enquanto é isso aqui. E nós temos aqui, vou até mostrar para vocês, essa é a lei geral, né? A lei federal. E a nível de UFT, onde vocês estudam, nós temos aqui a instrução normativa, também vou colocar lá para vocês no AVA, já é parte do material que vocês vão ter que ler lá, tá? Na primeira, segunda semana. A instrução normativa 007 de 2021, que fala exatamente, né, sobre o estágio supervisionado. Papel do professor, dos orientadores, do aluno, tá bom? Voltando aqui para nossa aulinha, nós temos aqui a parte burocrática, já vou aproveitar para falar. Nós temos um sistema de estágio, que é esse aqui, tá? O SAGE. E aí o SAGE, onde você vai ter que fazer algumas coisas. De novo, a mesma coisa que falei agora. Não vou falar agora, mas já sabemos que tem, já dá uma olhada, entra lá no UFT, né? Só digita lá SAGE, UFT, você vai achar, tá? É esse aqui. Você pode logar aqui com o seu e-mail da UFT, tá? E aqui está todos os estágios, né, de todas as cidades que nós temos aí, a UFT, Palmas, Arraias, Gurupi, tá bom? E aí, aqui tem o fluxo que nós vamos seguir, mas de novo, pessoal, para o vídeo não ficar grande, né, também para não entupir vocês de informação na primeira aula, nós só temos que saber que tem isso aqui e já ficar atento que lá na terceira, quarta aula a gente vai começar a falar disso aqui, tá bom? Voltando aqui, veja que tem bastante coisa, tá? Por isso que você tem que se organizar. E aí a gente tem a parte prática, né? Que é você visitar a escola, tá bom? Pode ser escola pública, particular. Conversar com o professor, diretor, ver se tem a possibilidade de você fazer o estágio lá, se eles te aceitam, né? Ok? Depois assistir às aulas, essa é a parte prática. Esqueci de colocar aqui, ó, mas relatar, né? Os relatórios, tá? Planejar as aulas, tá? Nós vamos trabalhar com plano, embora você não vá dar aula, mas você vai fazer plano de aula, tá bom? E a parte formal, que é a parte que vocês vão enviar para o professor, que vos fala lá no AVA, no Moodle, tá? Que são os planos de aulas, quando solicitados, as fichas, né? Assisti 2 aulas, vai lá e faz ficha de cada aula, tá bom? Os relatórios, aí vai fazer o relatório, que é o relatório final, tá? Avaliações, não no sentido de prova, nossa, avaliar a aula, o que você achou, o que você aprendeu, tá bom? Avaliação da escola, do ambiente, disso tudo, tá? Com o tempo, vou deixando isso mais claro para vocês. Lembrando, mais uma vez, que isso aqui é uma aula bem geral, só para a gente ter uma ideia geral do que faremos, tá bom? Por fim, pessoal, mensagem final. Leia, pesquise, interaja com os colegas, professores, alunos. É o momento que você vai aprender a ser professor, tá? Vocês aprenderam nas disciplinas a parte teórica, né? E agora vai para a parte prática, que é o mais importante. Só para contextualizar, né? Uma coisa que todo professor escuta bastante. O cara sabe muito, mas não sabe ensinar. Então, essa parte prática, a parte pedagógica é muito importante para quem está se formando professor, tá bom? Se organize, tá? Já vimos que tem bastante etapas aí que nós vamos fazer, né? Tem a parte burocrática, que ainda vou ver se simplifica um pouco, tem uma tentativa aí, mas vou falar isso para frente, né? Tem uma reunião segunda-feira próxima agora com o coordenador, para a gente ver como vai ficar essa questão burocrática aí, bom? Mas já sabemos que tem, pessoal, zerada não vai ser, alguma coisa de burocracia sempre tem, não tem jeito, tá? O que eu vou tentar fazer, não sei se vou conseguir, é simplificar um pouco, né? Mas não depende só do professor e nem só do coordenador, é toda uma estrutura, tem a legislação, como vocês já perceberam, tá? Então, não deixe para o final, pessoal. Não deixe de jeito nenhum. Igual eu falei, já estou adiantando algumas informações. Já vão, passem na escola, no colégio, conversa. Se tem algum colega professor, pergunta se você pode fazer o estágio lá. Vai tentando já, desde já. Tá bom? E por fim, faça a diferença. Você está entrando para ser professor. Desde o estágio 1 você já pode fazer diferença, né? Só dica, claro, cada escola, cada professor é de um jeito. Tem uns que aceitam, né, algumas dicas, algumas reflexões, estão abertos a conversar. Se tiver, aproveite isso. Troque ideia com o professor que você vai, troque ideia com o diretor, se for possível, tá? Sempre lembrando de ter bom senso, tá, pessoal? Lembrando que no estágio você vai precisar de favor da escola,
tá? Do professor, tem professor que não gosta, que assiste a aula, tem professor que gosta, então vocês vão ter essa oportunidade de começar a vivenciar isso daí, tá bom? Essa é a mensagem final. Fico por aqui e fiquem atentos ao AVA que vou colocando material para vocês. Então é isso aí, pessoal. Sucesso e até a próxima aula.